Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu farei uma live rápida, uma live bem mais tranquila, que a gente vai falar sobre os tipos de ventosa e qual é mais indicado, para que ela é mais indicada. Então eu vou estar mostrando aqui as ventosas que eu tenho, as ventosas que eu uso, tá bom? Mas é uma live bem tranquila, bem gostosa, pode interagir, pode falar, pode perguntar. Vou estar mostrando aqui cada tipo de ventosa e qual o objetivo de cada um. Por que que eu uso uma quando eu quero deslizar? Por que que eu uso a outra quando eu quero deixar ela estática? Quando eu quero uma pressão maior, qual que é mais legal para ser trabalhada? Então, são dúvidas que é frequente e às vezes a maioria das pessoas só conhecem também a de acrílico, né? Que é a mais comum, tá bom? Então, eu vou mostrar que existem outras e por que utilizar as outras também, né? Quando é mais indicado usar a de acrílico ou as outras que eu vou estar falando, tá bom? Então, lá atrás, na medicina tradicional chinesa, quando começou-se a questão de ventosa, usava-se, né, na antiga China e no antigo Egito, usou muito o chifre de búfalo. Hoje a gente já não vê mais isso. Imagina, a Sociedade Brasileira dos Animais não ia nem sequer aceitar uma coisa dessa. Também não tem pra quê, né? Hoje a gente já estamos mais modernos, já modernizamos as coisas, então existem outros tipos de ventosa e até muito mais fácil de ser trabalhadas, tá? Mas só para dizer que ela começou lá com o chifre do búfalo, né? Então cortava-se o chifre do búfalo, colocava-se fogo dentro desse chifre, né? Colocava lá o fogo, tirava o oxigênio, consumia o oxigênio que tem dentro, criava-se um vácuo e aí realizava ou ela fixa ou ela deslizando. Ou então eles cortavam a ponta do chifre, colocava e sugava. E aí fechava a boquinha do chifre, né, da ventosa que estava sendo usada ali, com cera de abelha. Ou até mesmo ficava tamponando com a mão. Imagina o trabalhão que era isso. Muito trabalhoso, né? E hoje a gente já tem coisas que facilitam a nossa vida, né? Oi, Lawanda. Lawanda foi minha aluna hoje. Gostou do curso? Então, gente, hoje a gente tem outras facilidades, outros tipos de ventosa que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Então, lá antigamente, com o chifre, logo depois veio as ventosas de bambu. Tá vendo? Ela é oca aqui dentro, ó. Fechada do lado de fora lá. A Launda falou que amou. Ah, que bom que gostou. E aqui, para eu utilizar, tá vendo que as bordas são bem arredondadas, ó. Eu tenho que tomar muito cuidado, ela tem que ser muito bem feita, senão ela solta os ferpinhos naturais, as fibras do bambu. E isso pode arranhar a pele. Então, essa borda tem que ser bem arredondada e mais espessa, não pode ser uma borda fininha não, porque senão eu machuco a pele do meu paciente, tá? Só que ainda hoje usam, muito pouco, gente, mas ainda tem o pessoal raiz aí, ventosa terapeutas raízes ainda utilizam. Só que o problema dessa ventosa é que ela é difícil para trabalhar. Por quê? Porque eu preciso ter uma pinça. Aí eu coloco álcool e fogo aqui na ponta, coloco isso lá dentro, ele consome o oxigênio que está lá dentro e imediatamente eu já acoplo na pele do meu paciente. Então eu não posso fazer isso aqui e colocar lá no meu paciente. Eu tenho que estar aqui, ó, pertinho, ó. Eu boto aqui e já coloco na pele do meu paciente. Então esse algodão aqui na pinça com chama fica muito próximo à pele do meu paciente. Então eu tenho um risco disso aqui cair, queimar, ou mesmo o calor muito próximo, a pessoa é muito sensível ao calor. Então ele tem esse contra, tá? Mas os prós é que é um produto natural,
Então, agora a gente tá aí nessa vibe de tudo mais natural, né? Então, isso é legal. Quem curte essas coisas, isso é bem interessante. Então, eu crio esse vácuo e coloco. Ela é legal porque ela dá pra deslizar e também usar ela estática. Porém, na estática, ela não consegue uma grande pressão. Então, se eu coloco, por exemplo, em cima de um ponto gatilho, eu vou criar pouca pressão ali naquele local. E às vezes seria necessário uma pressão maior. Oi, Maria. Então, o legal dessa ventosa, ela seria mais para deslizar em regiões grandes. Posso colocar ali no paravertebral e deslizar. Lembrando que eu não posso passar algo que é duro sobre uma estrutura óssea, porque senão isso vai doer, tá? Então, ela tem esses prós e esses contras, mas ela é legal. Lembrando que a gente tem que trabalhar uma ventosa de bambu de qualidade, porque ela tem que ter essa borda bem arredondada, tá? Tá vendo que a borda é bem arredondada? E ela tem que ser espessa, tá? Então, esses dois cuidados eu tenho que ter quando eu vou utilizar uma ventosa de bambu, que ela seja bem arredondada, sem ferpinho nenhum e mais espessa, tá bom? Oi, Andressa, tudo bom, minha xará? Então, essa, junto lá com o chifre de búfalo, olha lá, a Andressa falou que vale a pena o curso, que bom. Junto com o chifre, gente, ela é usada desde as antiguidades, porque era uma maneira natural de se fazer a ventosa. Tenho aqui também, ó, a de vidro. Então, aqui, esse copo é o pequeno, eu tenho o médio e tenho o grande, tá? Então, o tamanho de boca, ó, vai ser diferente. Então, quanto maior, mais larga é a boca e aí vai diminuindo consequentemente, tá? Olha o pequenininho em comparação com a grande, ó. Ela chega até a entrar dentro, tá? Então, quando que eu utilizo um copo de vidro? Gente, não é um copo normal, um copo de água. É um vidro extremamente grosso, ele é muito pesado. Então, pelo fato de eu já falar que ele é pesado, ele não é de fácil manuseio. Ele já vai dificultar. Imagina eu coloco na região das costas, numa região mais lateralizada, a chance de eu perder o vácuo aqui dentro e isso soltar da minha pele, cair e quebrar é muito grande, porque eu tenho uma cúpula de vidro, né? Então, vocês podem ver que a borda dela é bem larga e bem arredondada. Dá para perceber que aqui é bem largo e bem arredondado, tá? E ela é bem pesada, tá bom? Para criar o vácuo aqui dentro, é a mesma maneira que eu faço com o bambu. Eu tenho que vir com a pinça, com o fogo, coloco aqui dentro, consumo o oxigênio aqui de dentro e acoplo na pele do meu paciente, tá? O marido chegou aqui, amor, tô no meio da live. Tô no meio da live. E aí, eu tenho que aquecer, consumir o oxigênio aqui dentro para conseguir criar um vácuo. Então, é a mesma questão do bambu. Eu tô ali em cima do meu paciente e já acoplo, né? Então, o que é fácil aqui nele? O legal dele é o deslizar. Porque também é fácil, gente. Eu tô deslizando, perdeu o vácuo, eu já boto fogo e coloco de novo. Deslizo. Boto fogo e coloco de novo. Deslizo. Então, é fácil o manuseio nesse ponto. Só tem a dificuldade da questão de eu ter que saber manusear isso aqui com a pinça, né? Associando os dois. E o fato dele ser pesado. E da mesma maneira do bambu, ele, na forma estática, ele não tem tanta pressão. Eu não consigo controlar a pressão. A pressão é um pouquinho mais suave do que se eu viesse com uma ventosa, por exemplo, de acrílico, tá? Então, esse é os prós e os contras da ventosa de vidro, tá?
Aí eu tenho aqui também a ventosa de acrílico, que é a mais comum, que a gente mais utiliza hoje, né? Então eu tenho alguns tamanhos, olha, eu tenho a grande, eu tenho outros jogos também, tá bom? Não tenho preferência por marca nenhuma, inclusive hoje eu dei uma aula, tem uma outra marca que eles têm uns copos anatômicos que é legal pra gente encaixar, por exemplo, em articulações, ele facilita, tá? Então, olha, eu tenho 3 tamanhos aqui diferentes, deixa eu ver se eu consigo colocar junto aqui pra gente comparar, ó. Tá vendo, ó, são 3 tamanhos diferentes, tá dando pra perceber a diferença dos tamanhos? Eu tenho essa aqui que é maior, a média, outra um pouquinho menor e a pequenininha, tá? Qual é a facilidade, qual é os prós da ventosa de acrílico? O que é bom na ventosa de acrílico? O bom da ventosa de acrílico, eu posso usar também tanto no modo dinâmico, que é o arraste, como também posso usar ela estática. O que é legal da ventosa de acrílico? A sucção. Eu consigo colocar uma sucção muito mais forte do que qualquer uma das outras que eu falei. Do que a de bambu, do que a de vidro e até mesmo do que a de silicone, que eu vou mostrar depois. Então aqui sim eu consigo, por exemplo, pôr num ponto gatilho e sugar com mais força. Colocar uma pressão mais forte naquela região determinada que eu escolhi, tá? Então esse é um ponto positivo da ventosa de acrílico. E ela é muito mais tranquila, ela cai no chão, ela não quebra. É lógico que se ela ficar caindo, ela vai trincar, né? Então a gente vai tomar o máximo de cuidado possível. Mas ela não tem tanto risco assim, né? Ela não quebra, ela não, com o tempo da questão de fogo, ela não abre, né? Porque o bambu, por ser um produto natural, ele racha, né? E o vidro, se cair, ele quebra. Já essa, ela é muito mais resistente. Você vai derrubar várias vezes e não vai acontecer nada assim tão grave. Para ela rachar, trincar, ó, tem que derrubar pra caramba, tá? Então, na estática, ela é o mais indicado porque eu consigo determinar a força da pressão, a força da sucção que está sendo colocada ali no local. Então eu coloco ela e venho com um revólver, sugo e ela vai ficar presa. E para tirar o ar, eu puxo o pininho, tirar o ar não, tirar o vácuo, o ar entra e o vácuo sai, tá? Então ela é muito legal para quando a gente quer trabalhar, por exemplo, uma ventosa estática. O que é o contra dela? Na ventosa do arraste, na dinâmica, né? Quando eu tô ali arrastando, por exemplo, se você passar sobre a articulação ou sobre algum processo espinhoso ou alguma estrutura óssea, ela entra ar com muita facilidade, ela desacopla facilmente. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar face, eu coloco, sugo, a hora que eu tô chegando numa região que é mais arredondada, o ar entra com muita facilidade. Então, ela fica desacoplando o tempo todo. Aqui no Instagram e lá no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo mostrando alguns movimentos que eu faço na face, tá? Então, o ruim dela é isso, que, por exemplo, se eu cheguei até aqui, eu tenho que desacoplar. Aí eu puxo lá o pininho e ela solta. Aí eu volto aqui de novo, eu tenho que colocar o revólver, sugar o que tem o ar lá dentro para criar o vácuo e seguir novamente com ela, tá? Então isso dificulta um pouco o trabalho da gente. É óbvio, gente, que com o tempo vai passando, você aprende a trabalhar com o revólver acoplado nela. Então você suga e vai, suga e vai, suga e vai. Então, soltou, o revólver já tá acoplado, você já puxa de novo, né? Ó, então para tirar, eu puxo a pontinha, o ar entra por aqui e o vácuo sai, tá? Então, o legal dela, principalmente pontos gatilhos, regiões de tensão, que eu quero uma sedação, que eu preciso de uma pressão maior, o mais indicado são as ventosas de acrílico, tá bom? Então, relembrando aí, ó, a gente tem a de bambu,
que é um produto natural, que é legal para usar, para deslizar. O contra dele é que ele racha com muita facilidade. Eu preciso ter uma certa experiência, porque todo momento eu tenho que ficar pondo fogo, vai, acopla, põe fogo, vai, acopla. Então tem esse contra aí. A ventosa de vidro, o legal dela. Ai, gente, eu não falei uma coisa interessante da ventosa de vidro que eu preciso falar. Quando eu vou fazer sangria, que eu vou estar trabalhando ali com aquela região com o sangue do paciente, eu preciso obrigatoriamente trabalhar com a ventosa de vidro. Por quê? Porque o sangue vai contaminar todo esse copo. E adianta eu lavar somente com detergente? Não posso, eu preciso autoclavar isso aqui para eu poder utilizar num próximo paciente, tá? Então, a sangria eu tenho que fazer necessariamente com a ventosa de vidro, tá? Eu preciso da ventosa de vidro porque depois eu tenho que autoclavar. Então, o pró é que dá para fazer e o contra é o trabalho de autoclavar, né? Existem hoje uns protetores da ventosa de acrílico, como se fosse realmente uma camisinha. Então, você coloca, ele entra lá dentro e você faz a ventosa com a sangria com a ventosa de acrílico. Só que na hora de tirar, às vezes pode acontecer do sangue espirrar em alguma região do copo. E aí, gente, eu contaminei. Eu tenho um copo contaminado. E como que eu boto isso aqui numa autoclave? Impossível. O copo derrete. Não tem como eu autoclavar algo que é plástico, que é acrílico. Tá bom? Então, existe sim essa possibilidade? Existe. Mas eu não aconselho. Porque pode ser que tenha contato de qualquer maneira. Então, o mais interessante quando eu faço uma sangria é o copo de vidro. Porque o copo de vidro eu autoclavo, tá? E agora, no mercado, nós temos as ventosas de silicone, que veio assim para facilitar muito a nossa vida, né? Então, eu tenho aqui, ó, 3 tamanhos. Tá vendo? Uma pequenininha, uma média e uma maior. Então, quando eu utilizo uma e quando eu utilizo outra? Gente, a gente sempre dá preferência para quando eu vou escolher, mesmo que seja uma ventosa de acrílico, eu sempre dou preferência para maior. É uma região grande, vai na maior. Não adianta você pegar as costas e querer ficar trabalhando com uma ventosinha de acrílico pequenininha. Trabalha com uma ventosa grande, né? Já pega uma região maior, tá? Então, a ventosa de silicone, por exemplo, se eu vou trabalhar costas, coxa, região grande, eu vou procurar usar a ventosa maior, que tenha a boca, né? O diâmetro dessa boca seja maior. Então, quanto maior, melhor para eu trabalhar. Se eu vou trabalhar, por exemplo, o rosto, olha a diferença do tamanho. Eu mal vou fazer um movimento, eu já tenho que tirar, ó. Aí a média, olha como dá certinho, ó. Ó. Entendeu? Então, eu tenho que pensar qual o local que eu vou trabalhar. Uma face, dá para eu trabalhar uma média. Agora, imagina eu fazendo área de olhos com isso aqui, ele não é muito grande. Aí eu venho, ó, na menorzinha e trabalho região de pálpebras, né? Tanto a inferior quanto a superior, onde eu tenho aqui o apoio ósseo, com a ventosinha menor, tá bom? E o que é legal da ventosa de silicone? Primeiro, gente, questão dessa borda arredondadinha. O silicone, ele é macio, ele é bem flexível. Então, a hora que ele passa sobre uma estrutura óssea, seja uma escápula, seja, tô falando na região de costas, tá? A escápula, o processo espinhoso, ele passa tranquilamente. Ele não machuca a pele aonde ele tá passando, porque ele é macio e ele é flexível, então ele vai se adequando ao local que você está trabalhando. Então, quando eu vou fazer um arraste, vou fazer ela andando, né, movimentando, eu sempre dou preferência para a ventosa de silicone. Mesmo porque a hora que você passa no lugar, ela desacoplou, muito facilmente você já vem e coloca novamente. Então, olha, eu tô fazendo aqui, ó, o rosto, ó. Suguei, tô levando, desacoplou, é só apertar de novo e continuar o movimento, tá?
Então ela é muito mais fácil quando eu vou fazer o modo dinâmico, o arraste, tá bom? E tem aqui também as ventosas que elas parecem um casquinho de tartaruga, tá vendo? Não parece o casco de uma tartaruguinha, ó. Ela é silicone, ela é molinha. Como que eu trabalho? Eu coloco na região do meu paciente, costas, alguma coisa, aperto e ela suga, tá? Da ventosa de silicone que eu não falei aqui, um contra dela é trabalhar estático, porque ela não tem tanta pressão. Então, na estática, ainda a que ganha é a de silicone. Desculpa, é a de acrílico, tá? Então, olha, eu coloco, apertei, solto, ela já pegou a pressão, ó. Ela já tá bem acoplada. O que é ruim dela? Não dá pra fazer um modo arraste de maneira nenhuma, né? Então, arraste eu não consigo fazer com essa ventosa, ela não vai deslizar. E se você olhar aqui dentro, deixa eu tentar virar para vocês perceberem. Olha como que é as bordinhas dela pro lado de dentro, ó. Então, você imagina se eu for fazer um arraste, vai ser um pouco desconfortável, né? Isso daqui. E ela tem, ó, a pequenininha, e aí ela vai aumentando os tamanhos, olha. Tá vendo? E a grandona. Então ela tem vários tamanhos, ó. Ó a pequenininha perto da maior, a menor do jogo todo e a maior, tá? Então o legal dela é trabalhar estático, só que ela também não tem muita pressão. O ruim é que ela não trabalha dinâmico. E um outro ponto que na minha opinião é bem negativo é o fato dela ser leitosa. Então eu não sei o quanto tá sugando a pele do meu paciente, porque eu não sei o quanto entrou de tecido ali dentro. Eu não consigo ver a tonalidade dessa pele mudando de cor, se ela já tá rosinha ou se ela já tá escurecida, eu não consigo ver. Então a todo momento eu tenho que ficar tirando ela pra olhar, não, tá legal, vou pôr mais um pouquinho, tá? Então esse é um ponto que na minha percepção é um pouco negativo, tá? Quando eu utilizo essa, eu utilizo bastante em crianças, porque a sucção é mais leve, tem essa questão dela ser parecidinha com o casquinho de tartaruga, então é uma coisa mais lúdica para criança. Minhas crianças, quando ela tá aqui em casa, eles ficam botando em todo lugar. Só que não se engane, ela também deixa equimose, deixa marca, tá bom? Então é importante saber que essa cor leitosa dela aqui atrapalha a gente visualizar e saber se já tá na hora de tirar, tá bom? E outra coisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é o pino. Eu sempre falo do pino e eu nunca tenho. Hoje o negócio aqui em casa tá movimentado, gente. Eu tô com a minha filha com 3 amigas. Meu marido nesse entra e sai. Amanhã aqui em Ribeirão é feriado. Então já tá num clima aqui. Olha a barulheira. Hoje tá difícil, tá? Então vamos lá. Vamos recapitular aqui, ó. Eu tenho esse pino. A pontinha dele aqui é metal. Alguns é imã, outros é só metal. E ele tem um buraquinho aqui, ó, na outra ponta, tá vendo? Pra que serve? Pra que serve isso daqui? Então isso eu vou pegar uma ventosa de silicone e eu vou encaixar lá dentro, ó. Eu encaixo ele lá dentro da ventosa e aí a hora que eu sugo, ele vai fazer pressão sobre um ponto determinado. E que ponto é esse? Que ponto que eu vou escolher? Geralmente um ponto gatilho, um ponto de dor, um ponto de contratura muscular. É nele que eu vou trabalhar. Então eu venho, coloco, vou pegar uma menorzinha aqui para ficar mais fácil para visualizar, ó. Eu coloco ele dentro, coloco o revólver, ponho na região que eu vou trabalhar, ó, e faço a sucção. Na mão não vai dar para perceber muito, mas vocês percebem que tem um pontinho em que a pressão fica maior? E ali é o ponto de maior pressão. Ó, ficou até a marquinha do pontinho aqui, ó, bem aqui no meio, ó. Então isso daqui é muito legal pra gente trabalhar quando a gente quer pegar um ponto gatilho, por exemplo, que você vai pegar a pressão bem local. Então, ao invés de ficar lá fazendo dígito, pressão, cansando meus dedos, cansando a minha região de trapézio, cansando meu braço, meu ombro, é muito mais fácil eu vir e colocar isso aqui no ponto de dor. Então, fui lá na massagem, achei o ponto gatilho,
eu venho com a ventosa já com o pino encaixadinho e faço a sucção. E vou observando, vou vendo, deixou o tempo que eu queria, eu vou lá e tiro essa pressão, tá? Então, eu mostrei todos os tipos de ventosa que eu tenho aqui. Acho que eu só não tenho mesmo o chifre de búfalo, né, gente? Também nem se usa mais. Mas mostrei pra vocês quais são as ventosas, quais os benefícios de cada uma e quais as dificuldades de cada uma. Então, eu vou abrir agora pra vocês aqui, se vocês tiverem dúvida pra me falar, tá? Então, só relembrando. A ventosa de bambu, a ventosa de vidro, ambas eu preciso do calor dentro, né? Eu preciso queimar aqui dentro para poder criar o vácuo. Eu tenho a ventosa de acrílico, que aí eu preciso do revólver para fazer a sucção. Eu tenho a ventosa de silicone. E tenho esse outro tipo de ventosa de silicone, que é o casquinho de tartaruga, que também vou usar mais da maneira estática. Gente, hoje o nosso conteúdo era esse, é um conteúdo rápido, uma explicação mais tranquila. A Maria perguntou, essa é mais para relaxamento? Maria, acho que você perguntou desta, é isso? Relaxamento, quando eu penso em relaxamento, eu já penso nela mais deslizando. Não que ela estática não possa relaxar. Mas, por exemplo, uma dessa estática com muita pressão, ela não vai relaxar. Agora, uma dessa estática, ela não tem tanta pressão. Então, ela vai provocar sim um relaxamento. Mas nada impede de eu colocar ela num ponto de tensão, num ponto gatilho. Ela não vai ter a mesma pressão da ventosa de acrílico, mas ela vai ajudar a trabalhar aquela região sim, relaxando aquela musculatura sim, tá? As ventosas de silicone marca deixa menos roxo local, menos do que as de acrílico? Muito menos. As ventosas de silicone é mais difícil deixar a marca do que a de acrílico por questão da sucção. Porém, se aquela região tiver com a energia estagnada, vai ficar. Então, quando eu faço tratamento, por exemplo, no meu menino, às vezes eu coloco a de acrílico, mas na maioria das vezes eu coloco a casquinha de tartaruga. E se vocês olharem aqui no perfil, vocês vão ver um vídeo com ele em que eu tirei e ficou marcado, tá? Então, pode causar sim, se você tiver com uma estagnação, que nem no caso dele eu fiz numa época que ele estava bem atacado da sinusite. Então, eu coloquei na região das costas, ali na região de pulmão, e ficou sim, ficou marcadinho. Ficou as equimoses mesmo sendo a de silicone. Porém, a de silicone tem menos pressão. Então, realmente, ela vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível, de causar a equimose, tá? Tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Fica a equimose no rosto com a de silicone? Fica, gente. Pode ficar sim, tá? Eu tenho, por exemplo, muita sinusite. Então, quando eu tenho sinusite, tá atacada, que me dá... Ai, meu Deus, deixa eu pegar ela aqui. Derrubei. Então, quando eu tenho a sinusite que tá atacada a dor de cabeça, é muito nessa região. Então, às vezes eu coloco ela aqui, ó, e deixo, tá? E às vezes fica marcadinho, sim, tem que tomar cuidado, tá? Uma coisa é eu ficar marcado, outra coisa é eu deixar o meu paciente marcado. Mas eu posso colocar também uma de acrílico pequenininha nessa região. Só que lembrando que a de acrílico eu tenho mais pressão. Ela é mais forte, então maior ainda é a chance de ficar equimose. Mas, olha, gente, eu vou falar bem a verdade. Às vezes não tem muito como escapar, não. Às vezes a gente tá até fazendo uma pressão pequena e você acaba de colocar e ela fica. Então, pode acontecer. Então, é importante a gente conversar com o paciente, explicar para ele, porque de repente ele tem uma festa no final de semana e ele vai ficar com uma marca na testa, né? Tá? Pode ser usado para enxaqueca? Pode. A gente precisa avaliar e saber aonde é essa enxaqueca da paciente, região frontal, região temporal, região occipital. Pode ser colocada até no couro cabeludo, tá? Então, até para estímulo de
de crescimento de cabelo, de nascer cabelo, pode ser colocado. É que é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que não tem problema, colocar aqui, ó, fazer ela sugar. Não é fácil. Agora, uma pessoa que já é mais carequinha, você consegue sugar, tá bom? Mas pode fazer sim, porque dá uma boa irrigada couro cabeludo. E a enxaqueca você pode colocar em região temporal, pode colocar na região frontal. Região hospital, você vai trabalhar mais ali na região de nuca. Então é importante o paciente definir aonde, né? Te falar onde é essa dor. Mas pode ser usado sim, Maria. Mais alguma dúvida? Quais ventosas podemos usar em idosos? Ah, legal essa pergunta. Qualquer uma eu posso utilizar em idoso. Só que o idoso tem uma pele fininha. Então eu tenho que tomar cuidado com a sucção, tá? Eu particularmente não gosto de usar nenhuma dessas que tem calor em idoso. Porque quando eu coloco e tiro, acaba ficando um pouco quente essa região. E a pele é muito fina. Então eu sempre vou ou a opção de ventosa de acrílico ou a opção de ventosa de silicone. E mais uma vez, ó, eu gosto muito dessa que eu uso em criança para usar em idoso, porque a pressão é menor, tá bom? Aí, para eu controlar essa pressão, eu coloco, e aí se eu quero mais pressão, eu aperto até mais o fundo. Se eu quero menos pressão, eu aperto menos. Então, ela vai sugar menos, tá? Então, isso é legal. Respondido? Mais alguma, gente? 8h32. Nossa, acabei cedo, hein? Mais alguma dúvida? Não? Gente, essa aqui é muito legal para trabalhar. E é tão baratinho isso aqui. Compra no Mercado Livre, tá? Vem esse triozinho aqui, tem umas até que vem mais. Mas é muito baratinho, compensa, tá? E assim também, gente, às vezes a gente fala, jogo de ventosa é caro, 200 e pouco. Na verdade, não, porque é uma coisa que vai durar tantos anos, né? Só não entendo nada de sangria. Maria, hoje, inclusive, eu falei isso na aula, a questão da sangria. Eu preciso necessariamente fazer sangria? Não precisa fazer a sangria. Você consegue o resultado sem a sangria, o mesmo resultado. É que você vai precisar de mais sessões. A sangria vai rapidamente liberar a energia que está estagnada ali naquele local. Mas eu sempre falo, ó, deixa a sangria realmente para quem trabalha com terapia oriental, que tá mais porque isso é uma coisa muito associada aos meridianos, aos pontos, né, da acupuntura. Então, deixa mais para esse pessoal aí, porque o risco de contaminação é grande, você tem que ter um certo manuseio bom para você poder trabalhar com fogo e com a ventosa de vidro. Você tem que ter uma autoclave, é um pouco mais complicado. E o resultado, gente, a gente consegue com a ventosa de acrílico, com a ventosa de silicone. Às vezes eu preciso de mais sessões, mas eu consigo. Vou ser bem sincera, eu, Andressa, sei a técnica, também não aplico. Eu acho que dá muito trabalho, é muito mais difícil, tá? Então, já apliquei bastante. Hoje já vou aqui, ó. Vou na acrílico, geralmente, gente, sabe aquela região de ponto gatilho? Ponto gatilho geralmente é o ponto do meridiano, tá? E aí ele tá ali energia estagnada. Então, o que eu faço, ó? Eu vou aqui, ó, com o pino. Então, eu pego bem no pontinho, uma pressão mais forte e deixo ali. Então, na maioria das vezes, uma sessão já resolve essa dor, tá? Respondido, Maria? Mais alguma dúvida? Quero muito fazer seu curso. Tem aos finais de semana? Não tem, Jaque, mas eu vou lançar o curso aqui online, tá? Logo eu vou lançar, vou gravar todas as aulas, vou fazer aula ao vivo com os alunos também. Então eu vou lançar todo online, mostrando toda a prática. Vai ter até mais conteúdo do que o curso que eu dou presencial, porque aí eu tenho um dia para fazer isso. E ali eu vou poder esmiuçar mais o assunto e vocês vão assistir no tempo de vocês. Que bom! Mais alguma dúvida? Gostaram da live de hoje? Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado bastante.
Se tiver dúvidas, pode deixar, pode mandar ou deixar no inbox aqui ou em algum comentário de alguma foto que a gente responde, em algum post, tá bom? E quarta-feira que vem, novamente live. Agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado. Ansiosa pelo curso online, que bom. Espero que tenham gostado e até quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Obrigada, gente. Valeu!